Capítulo 117, Renascido. Ainda havia muitas coisas que Lee queria perguntar a Kala, como ela conseguia perceber os telefonemas dos Clackers e como manipulá-los, mas quando a sede de sangue recuou, ele pôde sentir que algo estava errado com seu corpo. A dor de cabeça havia retornado pior do que nunca, e não importa o quanto ele usasse revigoramento, sua energia o deixava como escorregões de areia entre os dedos, não importa o quão duro alguém aperta seu punho. Logo ele não conseguiu nem ficar de pé, suas pálpebras estavam caídas, forçando-o a lutar apenas para permanecer consciente. Você parece estar com febre, Solos o avisou. Impossível. Exceto durante meus primeiros anos de vida, nunca fiquei doente. Nem mesmo uma gripe. Sua respiração ficou irregular. Lee caiu no chão da caverna, sentindo o frio reconfortante das rochas aliviar as ondas de calor que assolavam sua carne. Eu acho que preciso descansar Lee adormeceu antes mesmo de terminar a frase. Ambos Bix não tinham ideia do que fazer. Mesmo com seu conhecimento limitado dos humanos, eles eram capazes de entender que as constantes balas de tremor e suor de Lee não eram normais. Mãe, você conhece alguém capaz de usar magia de luz? Nook lambeu as bochechas de Lee tentando confortá-lo. Fora do Senhor da Floresta, não. Talvez o flagelo esteja exausto. O estalo do corpo de Lee interrompeu Kala. Os Bix esticaram os ouvidos, cheirando o convidado. Outro som de estalo ocorreu, desta vez mais alto. Era como um tronco novo jogado no fogo, rachando por causa do calor. Os sons de estalo e pop vinham um após o outro. Se um terráqueo estivesse lá, ele pensaria que alguém estava fazendo pipocas. Por dentro, Solos podia ver seus ossos quebrando e se curando continuamente a um ritmo alarmante. Às vezes, era apenas uma fissura. Outras, o osso inteiro se partia em pequenos fragmentos antes de se reunir novamente. Quando chegou a vez do crânio, Nook pulou de medo. De repente, um porco-espinho parecia ter deslizado sob o rosto de Lee, pontas afiadas salientes sob sua pele, quase incapaz de contê-los. Cada vez que um osso se quebra, as impurezas escorrem deles, encontrando seu caminho através de qualquer um de seus orifícios. A maior parte fluiu de seus olhos, ouvidos e boca, formando uma poça sob sua cabeça. O fedor era insuportável. Kala foi forçado a destruir a substância parecida com alcatrão com a magia das trevas, temendo que isso pudesse prejudicá-los. Ele vai se tornar um morto-vivo. Os eventos que se desenrolavam diante de Nook lembraram o que havia acontecido com Ragu poucas horas antes. Improvável, Kala respondeu. Eu não sinto uma quantidade enorme de energias escuras surgindo. No entanto, ela fechou Lee na sala secreta, deixando espaço suficiente para o ar fluir, fortalecendo as paredes da caverna em caso de ataque, apenas para estar seguro. Graças ao revigoramento, Solos percebeu a energia mundial fluindo dentro do núcleo de Lee. O corpo finalmente foi capaz de suportar seu crescimento, sobrevivendo às mudanças necessárias para exercer o novo poder. A inconsciência é na verdade uma bênção disfarçada. A dor seria insuportável se Lee ainda estivesse acordado, pensou Solos. Horas depois, ele finalmente acordou, sentindo-se como o capacho do Walmart após a Black Friday. Cada centímetro de seu corpo doía, seu traje de caçador já esfarrapado estava encharcado de impurezas além da economia. Ele conseguiu cancelar o cheiro com a magia das trevas, mas remover as manchas também destruiria o couro. O que aconteceu? Lee balançou a cabeça, tentando lembrar onde ele estava. Boas notícias. Você finalmente superou o gargalo. Seu núcleo de mana está finalmente no meio do oceano. Provavelmente a tensão constante e os ciclos de cura desses últimos meses foram suficientes. As palavras de Solos faziam um pouco sentido para ele. Não é o meu primeiro. Por que eu desmaiei? E por que me sinto fodido em vez de revigorado? Era muito complicado de explicar, então Solos apenas lhe mostrou suas memórias. Que porra é essa? Toda essa dor só por um tom de ciano. Uma vez que Lee conseguiu se levantar, até abrir a porta de pedra com a magia da terra provou ser um desafio. Levante-se e brilhe, dorminhoca. Você dormiu por 3 dias.
Eu estava começando a ficar preocupado. Nook trotou para ele, esfregando o focinho forte o suficiente para fazê-lo cair. 3 dias. Desculpe, Nook, eu tenho que correr. Lit gritou em desespero. Ele não se importava com as lições perdidas, tanto o tempo todo desperdiçado sem fazer nada. Se a visão estava correta, ele não tinha nenhum segundo de sobra. Nook riu dele. Eu estava brincando, é pouco pôr do sol, amaldiçoando os ancestrais dos Big e duvidando da moralidade de suas escolhas de acasalamento. Lit bateu na parede próxima com a força fraca que ele podia reunir. Não é engraçado. Ele gritou, atacando novamente. Minha família está em perigo. Quem sabe o que poderia ter acontecido com eles em 3 dias? Você me assustou até a morte. Isso faz de nós dois. Nook deu 2 passos cautelosos para trás, mantendo o olhar fixo nele, pronto para fugir. Por que você está assustado? Não quero terminar como a parede só por uma piada estúpida. Lit olhou para o soco, descobrindo que ele havia criado um pequeno encaixe na parede. Uma teia de aranha de pequenas rachaduras originou-se do ponto de impacto. Que diabos? Lit e Solos pensaram, ainda atordoados. Eu não senti nada. Como posso ser tão forte? Deve ser por causa do que aconteceu com seu esqueleto. Seu fluxo de mana é completamente diferente de antes. Solos apontou. A qualidade de sua mana mal mudou, mas agora, mesmo em repouso, a energia que seu núcleo produz passivamente é capaz de atingir cada centímetro do seu corpo. Eu vi algo assim apenas em bestas mágicas como o Protetor. O que está acontecendo? Kala correu de volta para a caverna após o primeiro som agudo, esperando o pior. Quando viu os 2 filhotes vivos e bem, Obik suspirou aliviado, mas então um cheiro estranho atingiu seu nariz. Não é bestial nem humano, era algo perdido no meio. Filhote, você mudou. Era uma afirmação, não havia um pingo de dúvida em sua voz. Seu cheiro é ainda menos humano do que antes. É semelhante ao que o Senhor da Floresta emite. Seus olhos brilhavam com a compreensão da verdadeira natureza do hóspede. Antes de sair, Lit perguntou a Kala como perceber e atrair os Clackers. Infelizmente, o primeiro exigia uma alta sensibilidade mágica da terra que lhe faltava, enquanto o último era muito mais simples. A chamada de alimentação da aranha soou exatamente como a batida rítmica do coração humano, mas teve que ser emitida através da magia através do solo. No caminho de volta, enquanto voava pelo ar, ele ativou a visão de vida, buscando mais mudanças em suas habilidades. Lit descobriu que agora não mostrava apenas a força da vida e a mana simplesmente através das cores. Lit agora podia ver a energia mundial fluindo das árvores, das folhas e até das pedras. A floresta inteira ao seu redor estava respirando, gerando um vento de mana que antes era invisível para ele. Tornou-se muito mais semelhante ao meu senso de mana, disse Solos. Sim. De uma maneira ainda é pior, de outra é melhor. Olhe para isso. Lit apontou para uma clareira na floresta. Era perto do ponto em que ele lutara com os mercenários, mas do céu e com sua aparência comum, normalmente ele teria falhado em reconhecer o lugar. Mas agora ele podia ver tudo. O vento vermelho se originou dos animais, o verde das plantas, o cinza das pedras e o preto dos mortos. Lit só teve que estender as mãos e vontade de sentir as energias apodrecidas aguardando a ligação. Levante-se. Levante minha legião. Ele podia sentir os muitos cadáveres se mexendo no subsolo, arranhando para escapar. E então ele os deixou ir. Ele não tinha tempo a perder, havia muitas coisas que ele tinha que fazer antes do anoitecer. Capítulo 118, Meia Verdade. Lit imediatamente se arrependeu de seu último experimento. Droga, meu corpo ainda está fraco. Mesmo que meu núcleo ainda esteja ciano, os efeitos da mudança são semelhantes ao processo de evolução. O revigoramento não tem efeito. Eu preciso de um descanso real para me recuperar. Sua mente também não está se saindo melhor. Você ainda está usando seu traje de caçador. Se você não mudar, não só levantaria muitas perguntas, mas duvido que eles o deixem entrar na academia. Solos apontou.
As mangas de couro estavam reduzidas a pedaços, o peito apresentava um buraco gigante, como se alguém tivesse tentado arrancar seu coração. Os protetores de metal tinham pedaços inteiros ausentes, e entre as manchas de sangue e as impurezas, parecia que Lita havia roubado as roupas de um campo de batalha. Amaldiçoando interiormente sua própria estupidez, Lit voltou abaixo da linha das árvores, trocando as roupas no ar através do bolso dimensional. Depois de atravessar os portões do castelo, ele foi parado pelo recepcionista, exigindo ter o dispositivo de socorro de volta. Era o mesmo homem de meia-idade que lecionara Lit naquela manhã. Ao vê-lo com as mãos e o rosto sujos por ter dormido no chão, com o fôlego curto e a expressão preocupada, o recepcionista supôs que ir sozinho não fazia bem ao arrogante aluno do quarto ano. Seus olhos castanhos brilhavam de orgulho, enquanto um sorriso condescendente quebrava sua barba espessa. Parece que você teve que experimentar por si mesmo o quão duro o mundo está lá fora. Nem todo mundo pode ser um herói, agora você sabe disso. Lito olhou para ele como um louco. Ele já tinha esquecido dele, então essas palavras não faziam sentido para ele. Pronto, o funcionário continuou, confundindo sua confusão com vergonha. Pelo menos você saiu vivo sem precisar pedir ajuda. Além disso, lembrou-se do meu conselho e voltou antes do pôr do sol. Perceber seus erros e aprender com os idosos é fundamental na sua idade. Normalmente Lit já o reconheceria, ponderando se tentava envenenar o núcleo de mana do escrivão à distância com magia espiritual. Mas preocupado como ele estava, ele apenas fingia estar ouvindo, acenando de vez em quando. Lita estava tão cansado que até pensar era uma luta. Desde que vira o fim da visão, ele estava tentando juntar as peças. Tudo que ele queria era tomar um banho curto para se livrar de toda a sujeira, suor e sangue que sujavam seu corpo e depois dormir por uma semana inteira, mas a cena de seus pais assassinados e suas irmãs gritando por ajuda assombrou sua mente. De acordo com a visão, os passos dos eventos são: 1. Os mercenários matando Nock. E isso está fora de cena. Depois 2, depois disso, eles deveriam fazer uma entrega, de alguma forma ligada à queda da academia. Acho que essa parte era metafórica. Para derrubar o castelo, seria necessário um terremoto de pelo menos 8 na escala Richter. O que levaria a 3, uma guerra civil e 4, a destruição de Lutia. Não está claro se isso aconteceria por coincidência ou porque irritei alguém em particular, mas isso não importa. Se minha alma é um idiota tanto quanto eu, a razão pela qual isso me mostrou tudo isso é porque mais do que tudo, quero salvá-las. Certo, Solos? Sim, isso faz sentido, especialmente a parte da merda. Acho que salvar filhotes fofos e milhares de inocentes não é realmente o seu estilo. Ela tinha um tom desanimado. Depois de tudo o que esperava que ele encontrasse amor ou amizade verdadeiros, mais uma vez era apenas uma razão egoísta. Para ela, Lit e sua alma eram de fato uma combinação feita pelos céus. Foda-se os inocentes. Eu não sou o herói de ninguém. Um mundo que, apesar de ter bilhões de pessoas, só pode ser salvo por alguém corajoso e burro o suficiente para se sacrificar por estranhos. É um mundo que não merece ser salvo. Na privacidade de seu quarto, Lit pegou o amuleto da comunicação, pensando exatamente o que dizer à Marquesa de Star. Ele não conseguia dormir antes de se certificar de que os eventos que assistira ainda não haviam acontecido, mas se ele ligasse para ela, precisaria derramar o feijão sem ter a oportunidade de inventar uma história crível. A verdade era perigosa demais para ele, e ligar para ela no dia seguinte destruiria sua credibilidade. Quem, em sã consciência, levaria a sério alguém que precisasse de uma soneca antes de denunciar uma ameaça ao reino? Mas, sem dormir, ele teve dificuldade em se concentrar, sem falar em ser convincente enquanto falava besteira. Foi outro paradoxo do tipo Cat 22. Cansado demais para encontrar uma solução, ele simplesmente fez a ligação. A Marquesa respondeu quase imediatamente, sentada atrás de uma mesa luxuosa repleta de livros e folhas de papel. Ela estava com o cabelo solto, sem penteado específico, vestindo algo entre um pijama e calça de moletom. Ela parecia quase tão cansada quanto ele. Seu aborrecimento era visível tanto quanto audível.
Você de novo. O que aconteceu desta vez? Sinto muito incomodá-la a essa hora, Sua Senhoria, mas preciso saber se está tudo bem com minha família. Trago notícias graves. A última frase, juntamente com o desespero em sua voz, mudou sua atitude em um piscar de olhos. Eu já recebi o relatório de hoje, mas deixe-me verificar agora. A comunicação permaneceu aberta, mas sua imagem desapareceu por alguns segundos. Essa coisa pode colocar em espera todos os presentes e representados. O céu ainda não caiu, ela disse com um leve sorriso. Agora, o que você estava dizendo sobre notícias graves? Ela se apoiou com os cotovelos na mesa, os olhos arregalados. Antes de começar minha história, Sua Senhoria, você acredita em sobrenatural? Coisas como almas, destino e assim por diante? Lita estava desesperadamente tentando encontrar uma maneira de não parecer um maníaco delirante. Criança, você está começando a parecer meu marido quando ele me pediu em casamento. Se você acabou de me incomodar por causa de uma garota, isso é inapropriado. Não importa o que você acredite agora, quem você conheceu não é o certo. Amaldiçoando interiormente sua pobre escolha de palavras, Lee correu para explicar. A melhor mentira é uma meia-verdade. Aqui vai tudo. Ele contou como conseguiu salvar uma dríade por pura sorte e que ela o recompensou como uma visão sobre o desejo de seu coração. Seguindo as instruções dela, ele encontrou um grupo de caçadores lutando até a morte com um poderoso necromante Big defendendo seu filhote. Nesta versão da história, ele era apenas um espectador, e Kala fez todo o trabalho duro. Por fim, à beira da morte, um dos caçadores ainda vivos, depois que Lee tentou salvá-la, mudou de ideia, lamentando suas escolhas de vida e dando a ele uma caixa de madeira e uma carta codificada, revelando a ele que ela foi concebido para dar a alguém dentro da academia, mas havia morrido antes de lhe dizer quem. Uma dríade precisando de sua ajuda? Ela riu muito das despesas dele. Ela não lhe deu algo mais prático do que uma visão boba? Eu não sei, o coração dela ou algum tesouro terrestre? Eu recusei o coração dela, Lita explicou fazendo a marquesa quase engasgar com sua próxima risada. Sou jovem demais para um relacionamento e ela era muito chamativa para uma academia. Mas ainda tenho saques, quero dizer recompensas. Ele pegou o resgate que a dríade loira pagara para salvar a vida de sua irmã. Eu não consigo vê-los assim. Coloque-o sobre a gema do amuleto, por favor. Ela não sabia o que pensar. Até agora, a história era estranha demais para ser inventada. Quando Lee fez as instruções, os vários tesouros naturais flutuaram no ar. A luz da pedra os envolveu como um scanner 3D, dando à marquesa uma imagem em tamanho real que substituiu a de Lee. Existe algo que essa coisa não pôde fazer. Lee ficou pasmo com a segunda função desconhecida do dia. Por que ele não pôde fazer um café decente? Sinto tanta falta de café que poderia matar por uma xícara. Pelos deuses e seus filhos, eu acredito em você. Agora guarde esses tesouros e não mostre a ninguém. Eles são muito preciosos. Muitos diriam muito para alguém como você tê-los. Lee viu a ganância em seus olhos, mas era um risco calculado. Para aprofundar sua história, ele descreveu em detalhes a abominação da planta, nerfando-a o suficiente para tornar plausível que o conjunto normal de habilidades de Lita derrotasse. Se você ainda tem alguma dúvida, há um pedaço inteiro da floresta que ficou completamente careca. Levará meses para recuperar um pingo de verde. A marquesa olhou para ele com renovada admiração. Ouvi grandes coisas sobre seu pequeno time, mas sinceramente não esperava muito deles. É incrível para os alunos do quarto ano, não importa quão talentosos, reprimir o monstro tudo graças ao trabalho em equipe. Mesmo meio adormecido, Lee percebeu que uma arma que ele desconhecia completamente acabara de dar um tiro no próprio pé. Continua no próximo